Hoje a gente vai dar início à unidade 4, tá? Tecnicamente no curso, essa é a unidade mais importante, tá? A partir dessa unidade, vai se delinear ou a gente vai continuar todas as outras unidades do curso. Então é bem interessante que vocês prestem bastante atenção. Qualquer dúvida mesmo que vocês tiverem nessa unidade, vocês perguntem, mandem mensagem, revisem, façam de novo. Essa é a unidade mais importante que a gente tem para entender todo o restante do conteúdo de experimentação florestal. Tá? Então, a partir desse delineamento vai se dirigir o DBC, o DQL, o fatorial e a regressão. Então, é bem importante que vocês prestem bastante atenção neste capítulo. Tá? Então, nós vamos ver aí a unidade 4, que é o primeiro dos delineamentos. Então, a gente viu na aula passada, a gente já viu os experimentos com uma amostra, com duas amostras. A gente viu como montar os testes de hipótese. Agora a gente vai ver com 3 ou mais, seguindo aqueles 3 princípios básicos, tá? Da experimentação: casualização, repetição e controle local. Ok? O delineamento inteiramente casualizado, ele apresenta como característica principal a homogeneidade do ambiente. Então, ou seja, você sempre vai identificar esse delineamento porque em algum momento do texto vai dizer que o ambiente é completamente homogêneo. Você só consegue realizar esse experimento se o ambiente for completamente homogêneo. Se o ambiente não for homogêneo, a gente tem o DBC ou a gente tem o DQL, que a gente vai ver para frente. Tá? Então é bem simples de vocês identificarem. Eu digo isso porque na hora da avaliação, vocês vão ter que identificar qual delineamento é. Nessa primeira avaliação, não, porque vocês vão ter que identificar se é para uma amostra, duas amostras, pareados ou um DIC, propriamente dito. Mas na segunda prova, que é DIC, TBC e DQL, vocês precisam saber identificar quem é cada um. Então, uma característica muito importante que sempre vai estar escrito no DIC é que o ambiente é homogêneo. Ah, professor, mas não, totalmente é impossível de você chegar e falar, eu adubei e tem exatamente a mesma quantidade de calagem em tudo, a mesma quantidade de nutrientes. Não. Você tenta fazer o mais próximo possível da homogeneidade. Tá? Então a gente já diz que isso é um ambiente homogêneo. Tá? Quando que é um ambiente não homogêneo? Quando você simplesmente tirou uma cultura, não fez análise de solo, não fez nada, não verificou o substrato, não mexeu direito, né? E aí ficou tudo, como que diz, o solo não ficou homogêneo em calagem, em adubação, o substrato não ficou homogêneo quando foi remexido e essas coisas, aí a gente diz que a gente não tem um ambiente homogêneo. Fora isso, o ambiente é homogêneo. Pode ser um ambiente homogêneo de temperatura, como um laboratório, você consegue controlar a temperatura, luz, pressão, mas mesmo assim você pode dizer que a luz foi exatamente a mesma em todo momento do dia? Não, não tem como a gente dizer isso de forma contínua. Tá? Então, nesse ponto, a gente diz que a gente vai tentar se aproximar do ambiente homogêneo. Mas a partir do momento que você tentou controlar ao máximo tudo e apenas o que está variando é a sua variação premeditada, que são os tratamentos, você tem então um delineamento inteiramente casualizado. Tá? Ou o que a gente vai começar a partir de agora a chamar de DIC. É o tipo de delineamento mais simples, tá? Então ele é o primeiro delineamento, ele é o mais simples. Então, basicamente você precisa ter duas coisas para fazer um DIC. Você precisa ter um ambiente homogêneo e você precisa ter seus tratamentos em número maior que 3, porque se for só 2, você vai fazer um teste T. Tá? Então é isso que você precisa para ter um DIC. A distribuição dos tratamentos, então, é feita completamente ao acaso. Por que completamente ao acaso? Porque você tem um delineamento inteiramente casualizado que tem um ambiente homogêneo. Então não importa aonde os tratamentos vão cair. Quando a gente chegar no DBC e no DQL, vocês vão ver que existe diferença quanto a isso por o ambiente não ser homogêneo. Tá? Então a distribuição dos tratamentos das unidades é feita completamente ao acaso, ou seja, não é feita nenhuma restrição. Você tem lá, você sorteou a primeira, depois de você sortear a primeira, você tem a primeira casinha, primeira unidade experimental. Qualquer repetição de qualquer tratamento pode estar ali.
colocou ela, todas as que sobraram têm chance de cair na segunda. Depois que você fez a primeira e a segunda, todas as que sobraram têm chance de cair na terceira, até completar uma a uma. Eu vou talvez mostrar visualmente, vai ficar mais fácil de vocês identificarem isso. Este é o delineamento básico, ou seja, todos os delineamentos depois do DIC que a gente vai ver é baseado porque o DIC não teve ambiente homogêneo. Então, o delineamento mais simples é o DIC. Tá? E depois os outros vão ser feitos por alguma restrição, que no caso, essencialmente é o controle local. Tá? Os dois outros delineamentos, que a gente tem 3 delineamentos, como a gente já foi explicado outras vezes. A gente tem o DIC, a gente tem o DBC e a gente tem o DQL. Tá? Então, ele vai se impor basicamente de você restringir controle local. Quando vocês chegarem lá em melhoramento, vocês vão ver que tem vários tipos de DBC, mas nenhum deles é por imposição do controle local. Todos é por outra imposição. Agora, os 3 básicos, né, o mais simples, o DIC, o DBC e o DQL, são todos baseados em controle local. E ele vai envolver, então, 2 princípios, repetição e casualização. Ele não tem controle local? Não é que ele não tem, ele não precisa ter porque o ambiente já é homogêneo, mas ele tem que seguir os 3 princípios: repetição, casualização e controle local. Ou seja, a gente está fazendo um controle local, só que é como se fosse um controle local total. Diferente do que a gente vai fazer no DBC, diferente do que a gente vai fazer no DQL, que daí o controle do ambiente não é total. Tá? É só isso que diferencia aí os delineamentos. Mas quando a gente chegar no DBC e no DQL, vocês vão ver de forma mais clara isso aí. Então eu vou mostrar um exemplo de casualização do DIC. Tá? Então lembre que a partir de agora eu só vou chamar de DIC, tá? Para não ficar falando toda hora delineamento inteiramente casualizado. Então eu vou avaliar 3 adubos fosfatados para a produção do híbrido Eucalyptus grandes versus Eucalyptus urophila. Tá, esse eucalipto aí, muita gente vai conhecer popularmente como Eucalyptus urograndes, tá? Mas urograndes não existe. Ele é um híbrido do Eucalyptus grandes com o Eucalyptus urophila. Tá? E aí, para ficar mais bonito, eles deram esse nome comercial aí de Eucalyptus urograndes, mas ele é uma adaptação dos dois. Então, eu vou testar, na verdade, tem um errinho aqui, tá? São 3 adubos, então superfosfato simples, superfosfato triplo e fosfato natural, tá? E o objetivo é saber em qual adubo o híbrido desenvolve-se melhor, tá? Simples. Baseado nisso, você tem 4 repetições por tratamento, é o que a gente vai fazer. Eu vou mostrar isso a partir do bloquinho para vocês verem que era a quantidade de unidades experimentais dividido. Casualização, que é a forma de alocar as repetições dos tratamentos às unidades experimentais, tá? E o controle local. Nesse caso, o ambiente é homogêneo, a gente não precisa fazer o controle local. Só mostrar para vocês aqui, então a gente tem, ó, tratamento 1, 1. Como a gente tinha 12 unidades experimentais, que eu já expliquei aí na aula passada, e a gente tem 3 tratamentos, que são os adubos, então 12 dividido por 3, 4 repetições. Lembre, repetição é o mais importante. Se eu não tiver repetição, eu não vou poder ter certeza se aquele resultado que eu encontrei está acontecendo, porque existem vários fatores que interferem. Como eu disse, por mais que a gente diga que o ambiente é homogêneo, a gente não pode garantir que ele é 100% homogêneo, principalmente se for um experimento de campo. Tá? Eu não posso garantir que o material genético seja exatamente igual, que nenhum fator fenotípico tenha interferido naquela produção. Então é bem... como que eu vou falar? É bem... Desculpa, eu preciso saber se... É bem difícil eu dizer se nenhum fator do ambiente vai interferir
naquele híbrido, naquela muda. Então, existem vários fatores que vão interferir ali. Lembre, a gente tem a variação premeditada, que é a variação dos tratamentos, que elas estão aqui, e a gente criou. A gente tem 3 adubos e a gente acha que eles vão ser diferentes entre si, por isso a gente criou. Mas lembre que o restante a gente tem que tentar deixar o mais homogêneo possível, ou com menor variação. E nem sempre a gente consegue isso, e além da gente tentar fazer isso tudo, que é a variação externa, a gente ainda vai ter, ou se a gente não conseguir controlar, que é a variação acidental. Tá? Então a gente tem que repetir para garantir que os nossos resultados sejam satisfatórios e que eu consiga realizar esse mesmo procedimento para uma gama muito grande, ou seja, para a população daquele. Quando você testa um adubo novo ou você testa um adubo, você tem que testar, vamos supor, esse eucalipto, você teria que testar ele híbrido num lugar mais quente, mais seco, tipo Cuiabá, você teria que testar no Mato Grosso, estou dizendo isso só para o Mato Grosso, num lugar mais frio, como Chapada, para ver se o adubo se desenvolve bem em todos os lugares. Então não é tipo, aqui a gente mostra experimentos mais simples, mas quando você vai fazer um experimento de produção para uma indústria, o experimento tem que ser bem mais complexo. Ele tem que avaliar vários ambientes, vários tipos de solo, tá? Então tudo isso tem que ser revisto. O mais importante que vocês têm que verificar aqui é isso. Então você tem a repetição, geralmente baseado, lembra que eu falei em fator de dinheiro, do espaço que você tem, mas você tenta sempre repetir. Eu aconselho sempre 4, tá? 3, 2 você sabe que não tem como fazer o experimento, eu já disse isso para você. 3, se morrer uma planta, que a gente está sempre trabalhando com material biológico, também vai interferir no seu experimento, então eu aconselho 4 para cima. Tá? Mas sempre lembrando o espaço, o fator tempo. Casualização é o que eu falei, ó. Você tem aqui, ó, primeiro, todos esses daqui tiveram a chance de cair aqui. Depois aqui, quando esse aqui já foi alocado, todos os outros tiveram a chance de cair nesse, até sobrar o último. Então, por isso a gente diz que é inteiramente casualizados. Naquele momento, todos os que estão ali para serem colocados na unidade têm a mesma chance de cair ali. O que não vai acontecer no DBC e o que não vai acontecer no DQL. Tá? Deixa eu só já ajeitar aqui. Então é isso. A vantagem, ele é um delineamento bastante flexível. Por quê? Porque você pode ter número de repetições diferentes. Você vai ver que no DBC e no DQL a gente não pode ter número de repetições diferentes. Tá? Se você, porventura, perdeu no DQL, você vai ter que tirar todo o bloco. No DBC você vai ter que tirar todo o bloco para fazer. Então é um delineamento bem simples mesmo de ser feito. Tá? Então ele é flexível, ele pode usar qualquer número de tratamentos ou repetições, ele apresenta o maior número de graus de liberdade do resíduo, ou seja, o erro vai ser menor, tá? Já que você vai ter um número maior para dividir. Quando a gente fizer a primeira análise de variância, eu vou mostrar para vocês entenderem mais fácil. E a análise é muito simples. Vocês vão ver que a análise do DIC é bem simples de fazer. Talvez ela é um pouquinho. Você tem que fazer um pouco mais de cálculo do que vocês estão acostumados até agora na disciplina, né? Como teste para uma amostra e teste para 2 amostras. Mas vocês vão ver que a estatística é bem simples. E se vocês entenderem a estatística do DIC, por isso eu falo, prestem bastante atenção, que a gente vai ver a estatística de cálculo do delineamento na semana que vem. Vocês, qualquer dúvida, perguntem, porque ele é bem essencial mesmo para fazer os outros delineamentos, o fatorial, a parcela subdividida e todos os outros para frente. A desvantagem. Existe homogeneidade, se você não tiver um ambiente homogêneo, você não pode realizar um DIC. Tá? Isso é de praxe, não precisa nem discussão. E ele pode conduzir uma estimativa da variância residual alta se você não garantir o ambiente homogêneo. Então, se você dizer que o ambiente é homogêneo e ele não for homogêneo, os erros podem dar muito altos e interferir em todo o seu experimento. Então, quando a gente diz que os experimentos têm que ser baseados naqueles 3 princípios, é porque é muito importante
que você faça os 3 princípios: repetição, casualização, tá? E controle local. Tá? Sempre, sempre. Qualquer experimento que você fizer. Todo delineamento, né? Todo delineamento, todo o ensaio, toda regressão, ele tem um modelo estatístico, tá? Então, cada delineamento vai possuir um modelo estatístico próprio, que identifica o que a gente está estudando na variável. Então, para o DIC, a gente tem que modelo? A gente tem esse aqui. Y e J, que é a variável resposta, é igual à média geral, mais o efeito do tratamento I, mais o erro aleatório IJ, onde o I vai variar de 1, 2 até o número de tratamentos que eu tenho, e o J varia de 1, 2 até o número de repetições que eu tenho. Tá? Lembrando que no DIC os tratamentos podem ter repetições diferentes. Tá? Lembrando que ele tem que ter mais que 3 também, porque se ele tiver menos que 3, ele vai interferir em todo o experimento, então você vai ter que descartar aquele tratamento, né? Se ele tiver 2 repetições apenas. Então, o que representa cada uma dessas letras aqui? Primeiro, o YJ é o valor observado, é a sua variável resposta, é o que você coletou para a variável em estudo referente ao iésimo tratamento na jésima repetição, ou seja, é cada um dos valores que você coletou, ou seja, cada repetição de cada tratamento. Tá? Isso é o YJ. A média geral, o M, é a média de todas as unidades. Você vai pegar todas as unidades, vai somar e vai dividir pela quantidade de unidades experimentais que você tem. Aí não importa quem é tratamento, não importa se é a repetição de um tratamento específico ou não, você vai somar todo mundo e dividir pela quantidade de termos que você somou. Uma média simples. TI é o efeito particular do tratamento I no valor observado YJ. É o efeito do tratamento sobre esse valor aqui. Tá? É esse pequeno efeito que eu tenho do tratamento sobre esse valor aqui. Tá? A soma dos efeitos de cada, ou seja, cada tratamento vai ter um efeito. A soma dos efeitos dos tratamentos tem que dar igual a zero. Se isso acontecer, eu sei que os cálculos estão sendo feitos certos. Tá? E é o erro aleatório, é aquele que a gente não consegue identificar. Por quê? Porque se eu tenho, pensem, várias repetições do mesmo tratamento e o ambiente é completamente homogêneo, tecnicamente todas teriam que dar a mesma resposta para aquele tratamento, porque os tratamentos entre si são diferentes, lembra? É uma variação premeditada que eu crio, né? Que eu coloco para que seja diferente, já que eu estou testando. Mas a mesma repetição do mesmo tratamento, ela pode ter valores diferentes. Por que isso aconteceu? Porque existe um erro, lembra que o pesquisador está aquém do pesquisador. Ele não consegue controlar isso. Por isso a gente trabalha com erro nos testes experimentais que a gente está vendo aqui na disciplina. Porque não tem jeito, a gente não consegue controlar tudo. Tá? O erro, o que é o erro? O erro vai se dever ao fato de não ser possível controlar todas as condições experimentais. O erro experimental, então, refere-se às variações observadas entre as repetições do mesmo tratamento. Por quê? Entre os tratamentos vai ser diferente, afinal, eu coloquei tratamentos diferentes para que eles dessem respostas diferentes. Então, entre os tratamentos, eu quero. Pode ser que não dê? Pode. Isso pode acontecer, tá? Você pode fazer um experimento que não deu o que você quer, deu todo mundo igual. Deixou de ser um experimento? Deixou de ser válido? Não. Acontece? Acontece. Mas tecnicamente você colocou lá
No caso, vamos supor, no exemplo dos 3 adubos, eu coloquei os 3 adubos diferentes porque eu achei que eles iam ser diferentes. Mas pode acontecer que não. Agora eu gostaria que as repetições do mesmo tratamento fossem iguais. E geralmente isso não acontece, tá? Nesse caso, existe alguma coisa que ficou aquém do pesquisador. Ou a homogeneização do ambiente não ficou totalmente exata, ou os híbridos não foram bem feitos, ou os clones sofreram muita variação fenotípica diferente, ou seja, variação do ambiente. Então, várias coisas podem interferir nisso. Tá? Como que fica um quadro de tabulação de dados de um DIC? Vamos supor que eu tenho um DIC com 5 tratamentos e 4 repetições. Tá? Então, eu geralmente vou alocar assim. Vai ficar o tratamento. Não importa, essa posição aqui, tá? Isso é bem interessante para vocês. O tratamento pode ficar aqui e as repetições podem ficar aqui. Ela não tem que ser desse jeito. Isso aqui é um exemplo. Tá? Então, aqui eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tratamentos. 1, 2, 3, 4 repetições. Tá? Então, eu tenho 5 tratamentos e as 4 repetições. E aqui embaixo eu tenho os totais. O que é o total? Tá vendo? Eu tenho o elemento Y11, Y12, Y13, Y14. Eu tenho tratamento aqui 21, 22. Lembra, ó, o I sempre vai ser o tratamento e o J sempre vai ser repetição. Lembra? Y e J. I tratamento, J repetição. Tá? Então, ó, Y, tratamento 1, repetição 1, tratamento 1, repetição 2, tratamento 1, repetição 3, tratamento 1, repetição 4. Tratamento 2, 1, tratamento 2, 2, 2, 3, 2, 4. Tá? E isso aqui para todos. Se eu somar esses 4, eu tenho o total do tratamento 1. Se eu somar esses 4, total do tratamento 2. Se eu somar esses 4, total do tratamento 3. Se eu somar esses 4, total do tratamento 4. Se eu somar esses 5, total do tratamento 5. Tá? Deste quadro, então, a gente pode ter o seguinte. Número de unidades experimentais. Eu posso fazer de dois jeitos. Se não tiver faltando nenhuma repetição, eu posso simplesmente pegar 5 vezes 4. 5 vezes 4 daria o quê? 20. Ou é só somar todo mundo. Eu sempre aconselho você sempre gravar. Quem é? É todo mundo. Como você vai fazer isso? Pensa sempre assim, posso multiplicar se for igual? Não, pensa assim, é todas as repetições que eu tenho aqui dentro. Tá? Esse é o N maiúsculo, o N grande. Tá? Ou Nzinho também, tá? Em alguns cálculos, esse N grande pode estar em função de Nzinho. O N é o número total de repetições, tá? Total geral é a soma de todo mundo. Eu posso obter pela soma de todo mundo ou pela soma dos tratamentos. Ou seja, eu posso somar todos esses valores aqui de dentro ou somar todos esses 5 aqui. Por quê? Se eu somei esses 4, deu esse valor. Se eu somei esses outros 4, deu esse valor. Se eu somar esses aqui, deu esse valor. Então, se eu somar todos esses, tá? Se eu somar todos esses ou somar todos esses, tá? Eu tenho a mesma resposta, tá? Porque é uma soma. Eu só não tenho a mesma resposta se a soma foi feita errada. Aí, né? Eu não estou presente na aula, mas eu sempre brinco. Isso daí não é um erro do método, é um erro do operador, de quem está operando a calculadora. Tá?
Então, ele pode ser tanto o somatório de todos os elementos, como o somatório do total. Eu posso somar todos os tratamentos, como eu já mostrei para vocês, que é somar todos os elementos, porém só vai variar o J. Então, se eu colocar tratamento 1, aqui vai ser Y1. Então, Y11, 12, 13 e 14. Como que eu faço essa soma? Simplesmente, eu vou somar esses 4 elementos e eles vão me dar essa resposta. Eu vou somar esses 4 e eles vão me dar essa resposta. Eu vou somar esses 4 e eles vão me dar essa resposta. Ok? A média é só pegar os totais e dividir por N. Tá? Então vai ser J ou RI. RI é o número de repetições de cada tratamento, é usado quando os tratamentos têm repetições diferentes, porque o J, lembra, todos têm que ter o mesmo número de repetições. Então, simplesmente, se eu pegar essa tabela anterior, a média do tratamento 1 é igual ao total do tratamento 1 sobre 4. Por que 4? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 repetições. E assim sucessivamente para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Tá? E a média geral é só eu pegar o G, que eu calculei aqui, lembra que eu falei? A soma de todo mundo ou a soma de todos os totais. E divido pelo número de repetições. Tá? O Nzinho, lembra que eu falei? Você pode usar tanto o N minúsculo como você pode usar o N maiúsculo. O N sempre é o número total de repetições que eu tenho. Não importa o tratamento, não importa nada. O Nzinho, não o NI, tá? Que a gente vai ver para frente. Agora o N é dessa forma. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Lembra que eu falei que eu vou fazer vídeos mais curtos? E aí eu vou começar o próximo vídeo, que vai ser sobre análise de variância. Mas o vídeo também eu vou passar hoje.